Graça e paz, meus queridos. Deus te abençoe tremendamente em nome de Yeshua. Aqui o seu canal Universidade do Reino e o seu servidor Natanael Solis. Estamos continuando num estudo precioso. Já iniciamos segunda-feira sobre o nome de Deus. De fato, Deus tem nome. Como podemos conhecer esse nome Senhor, Deus Todo-Poderoso, Elohim, El Shaddai? Qual é o nome verdadeiro de Deus? Tá bom? Antes de mais nada, quero que você se inscreva. Peço para você se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho, enfim, nos ajude a divulgar esse trabalho aí em nome de Yeshua HaMashiach, tá bom? Te convido também para participar, mandar uma mensagem para nós no celular. Está aí aparecendo o nosso WhatsApp, 1391-991-826111. Mande uma mensagem, Universidade do Reino, eu quero participar. Você pode na sexta-feira estar ganhando aí, se for contemplado, um brinde, um livro, uma canequinha, e pode chegar na sua casa com a graça e a bênção do Senhor, tá bom? Terceiro ponto, queremos também te convidar para estudar com a gente. Aqui no YouTube nós lançamos uma porcentagem mínima. Em todos os estudos do YouTube, qualquer tema, nós temos apenas uns 5% do assunto e do conteúdo. Agora, a preciosidade da matéria é só você se matriculando. Ligue para nós e você vai ver como vai ser fácil para você adquirir uma matéria. Você pode adquirir uma matéria e estar estudando. E fechar a grade curricular e se formar em bacharel em teologia, se assim você quiser e se Deus permitir, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Vamos continuar nesse grande mistério. Que mistério é esse? O mistério do tetragramaton, do tetragrama de Yod He Vav He. Será que de fato esse é o nome de Deus? Nós falamos segunda-feira passada, de que toda vez que aparece em português a palavra Senhor, não está assim escrito exatamente no hebraico original, mas aparece o tetragrama Yod He Vav He. Vamos lembrar aqui, Yod He Vav He é conhecido como o tetragrama. Essas quatro letras, quando ele diz em Isaías, ele diz: este é o meu nome, esse é o meu nome. Ele está falando em Isaías 42:8, categoricamente, que ele tem um nome, tá bom? Então, toda vez que ele faz questão de nomear o seu nome, ele não está falando títulos. Recalcamos que o nome de Deus, ou o título de Deus, ou quando se referência de Deus, aparecem mais de 7.000, ao redor de 7.000 referências, por diversos títulos. Ou seja, tantas vezes aparece o Shaddai, como eu falei, Adonai, que é meu Senhor, o Yahvé, ou Jeová, como você queira transliterar. Mas olha, isso é algo muito tão misterioso que até hoje há um grande dilema se falando do nome e da pronunciação, principalmente do nome Yahvé. Para recalcar, isto aqui são letras consoantes. Consoantes. As pessoas me perguntam: Natanael, você vai ter que falar, você falou aí de Yahvé, pode ser Yahweh, enfim, mas qual é o nome certo de pronunciar o nome de Deus? Há várias pessoas tentando traduzir, não somente de hoje, mas de séculos. Yahuwah, Yehovah, Yahu, Yahvé, Yahweh, enfim, entre outras transliterações. Não estou traduzindo. A transliteração é tentar passar para o nosso idioma algo que está originalmente escrito em outro idioma, no caso aqui, o hebraico. Primeiro ponto que eu quero tratar é em relação a essa questão da transliteração e de como se pronuncia. Em Israel, os israelitas, os hebreus, tiveram muitas diásporas. O que é uma diáspora? É a saída oriunda através de perseguições, migrações, e os hebreus, se espalharam pela terra. Temos diásporas desde a antiguidade. Temos exílios para a Síria, temos que aconteceu no Reinado do Norte, temos Judá, que foi exilado para Babilônia. Depois houve uma reconstituição, houve divisão dos dois reinos. Há diásporas na Idade Média,
temos diáspora, perseguições pela Inquisição, temos diásporas para a Europa, diáspora para a Península Ibérica, temos os judeus askenazes, os judeus sefaraditas, que são os sefaradites, são os espanhóis, os ibéricos, temos diáspora para muitos lugares. O que aconteceu? Nessas diásporas, os hebreus tinham seu idioma natural, original, que era o hebraico, só que eles passaram a falar outro idioma. Por exemplo, os germânicos, os Alemanha, né, foram para a Áustria, para a Alemanha, para países onde se falava um novo idioma. Então esses judeus que continuam agora servindo a Deus, só que em outro país, em outra cultura, estavam falando agora outro idioma, no caso a Alemanha. Então, esses alemães, que são os askenazes, os judeus askenazes, eles tiveram que adequar o hebraico para ser pronunciado segundo o seu idioma. Os ibéricos, os sefaradites, adequaram o hebraico mais para o lado espanhol, latinizado. Então, nós vamos ver muitas diásporas e influências. Então, aí eles se adequaram com suas vocais, com suas consoantes, com suas sílabas, e estruturaram entre aspas, um hebraico que podia se transliterar para se entender melhor. Mas no original, o hebraico é consoantal. Não é de hoje que há uma luta para tentar vocalizar, ou seja, colocar vocais. Os maçoretas, nos primeiros séculos, você estude sobre os maçoretas, você vai ver como eles se dedicaram a tentar colocar vogais e pontuações, inventaram, desenvolver. Eu creio que isso por uma inspiração também, ou direção de Deus, porque é uma estrutura muito preciosa. E aí começam a colocar pontuações, mas até agora, com todas essas pontuações, temos muitas pontuações. Estou olhando aqui, patar, camotes para A, E, I, O, U. Cada vogal pode ter tracinhos, pontinhos, segel, shirik, rolam, são pontuações diferentes. Para, por exemplo, uma letra consoantal, se a gente quer colocar A, Ré, I, Ro, Ru, se é som de, por exemplo, de V, e colocar esse VAV com VA, V, Vi, Vo, Vu, vamos ter que colocar pontuações. Não vou entrar nessa questão, porque eu não estou dando aula de hebraico, mas eu estou dizendo de que nessa dimensão nós podemos levar o nome consoantal do tetragrama para muitas vogais. Então eu digo, pessoal, como nós vamos falar a pronúncia correta e exata se há muitas interpretações? Por exemplo, Yahuwah, colocaram pontuação para que houvesse em cada consoante um som silábico com consoante vogal. E Yehová, colocaram pontuação para que o iode se tornasse Yehová, ficasse com o som de O e com o som de A. Yahu, que é o mais antigo, Yahu, muita gente diz, não, é Yahu. Queridos, tudo isso é pontuação da estrutura do hebraico já maçorético. Alguém que possa me dizer, não, mas Yahu já é mais antigo, mas preste atenção. Se eu quero me dedicar a saber exatamente como se pronunciava, eu vou ter que voltar muitos séculos para trás. Nós temos, em primeiro lugar, o hebraico chamado pictográfico. Pictografia. Eu vou pedir para colocar nessa imagem, mas vou tentar desenhar. A pictografia era literalmente escrito na pedra. Moisés escreveu na pedra. E ele, logicamente, pegou um cinzel, ponteirinho e escreveu. E isso era comum, escrever na pedra. Então a pictografia aparece já arqueologicamente vários vestígios dessa linguagem pictográfica do hebraico, onde esse Yahweh Yod He Vav He em desenhos aparece assim, dessa forma. Olha só que interessante. Yod He Vav He, porque são desenhos, pictografia. Olha que interessante. Yod He Vav He, que isso significa mão. Esse He seria veja. Esse seria gancho ou prego. E veja. Então esse seria Yod He Vav He.
Isso é pictográfico, no hebraico pictográfico. Isso aqui me diga, como que eu posso pronunciar e falar é Yahweh, ou é Yahvé, ou é Yahu, se só aparecem desenhos? Não tem como. Então, não posso ser categórico. Segunda coisa, depois vem o paleo-hebraico. Olha como você escreve o paleo-hebraico. Paleo-hebraico, vou escrever aqui, ó, paleo-hebraico. Paleo-hebraico. Olha como vai mudar aqui. Vou fazer outra sessão só para o paleo-hebraico. Totalmente diferente. Yod He Vav He. Você pode pesquisar isso e vai aparecer uma imagem mais clara desse Yod He Vav He nessa escrita do paleo-hebraico. Ó, Yod He Vav He é totalmente diferente. Para depois vir o massorético Yod He Vav He. Agora me diga, existem vogais? Não. Aqui muito menos, lá desenho, não existem vogais. Então, se alguém quer entrar em litígios, em questões de como se pronuncia, essa pessoa, ela pode se enganar em uma questão. Primeiro, em ser categórico, ser tendencioso, e nós não queremos isso, gente. Eu não estou afirmando aqui o nome de Deus se pronuncia assim, e se você não pronunciar, acabou sua vida. Não, não é isso. Porque tem gente já fazendo isso. Tem gente que está dizendo, se você não fala Yahoo, você está paganizando, você está condenado. Não, não é isso. Não, não podemos dizer isso. Em primeiro lugar, por quê? Porque nessa questão de adorar a Deus, se necessita ou se precisa uma condicional em espírito. Jesus falou para a samaritana, Yeshua falou para a samaritana, mulher, chegou a hora em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que seja adorado em espírito. Se eu faço questão de letras, aí eu posso dizer que se cumpre categoricamente a ideia quando diz a letra mata e o espírito vivifica. Então, se eu quero me ligar em letras para tratar com Deus, eu estou morto, já era a minha vida. Agora, Deus é necessário que seja adorado por fé, por adoração, por exaltação a um nome eterno. É lógico, Deus tem um nome, mas a base é esse tetragrama que apareceu desde a antiguidade, tanto no pictográfico, tanto no paleo-hebraico, como também agora no massorético, agora com pontuações maravilhosas que fizeram aí para separar as sílabas. Então, não sejamos categóricos, porque podemos ser tendenciosos. Quando somos tendenciosos, podemos cair no erro de sermos sectaristas. O que é ser sectarista? É quando eu digo, se você não faz dessa forma, você está fora, você está condenado. Se você não escreve desse jeito, você está fora da presença de Deus. Se não fala Yahoo, se não fala Yahweh, se não fala Yahvé, se não fala Jeová. Olha só, as testemunhas de Jeová, com todo respeito, mas a transliteração seria Jeová, se fosse para transliterar com pontuação vocálica, pronunciando Jeová. Mas aqui não está escrito Jeová, nem Yahvé, nem Yahweh, está escrito um tetragrama. Agora, se é Jeová, transliterado para o português é Jeová. Agora, como que pode ser Jeová se tem som de J? E o J não existe, essa pronúncia não existe, nem essa letra existe no hebraico. O J não existe. A mesma coisa que Jesus. Então eu não posso me categorizar e ser tendencioso e dizer, este é o nome. Agora, qual é o nome certo? Então, a revelação está aqui nesse tetragrama, que pode ser escrito em diferentes maneiras, pode até ser transliterado, se você chama, como os católicos têm a tradução da Bíblia de Jerusalém, para Yahvé, né? Ou Yahweh, como diz os germânicos, ou como diz Jeová, os que seguem a linha de ser Jeová, né? E Yahoo, como muitos o transliteram. Eu não posso dizer simplesmente é dessa forma, porque podemos dizer ou transliterar de muitas maneiras esse tetragrama, mas aqui está inserido o ser de Deus, esse Deus glorioso, esse Deus todo-poderoso, autoexistente, um Deus transcendental. O tetragrama está trazendo no seu nome a transcendência desde o passado, presente e futuro, tá bom? Esse é o Deus eterno, a sua eternidade está revelada no seu nome. Olha que interessante, em Êxodo capítulo 6, ele aparece, está falando com Moshe, com Moisés, e já no capítulo 3 diz que o anjo
né, de Yahvé, ou Yahweh, ou Yahu, aparece para Moisés no capítulo 3, não diz o Senhor, diz Yahvé, ou será o tetragrama, o anjo desse tetragrama, aparece quando nós encontramos essa passagem com Moisés. Mas olha só, aqui já no capítulo 6, falando com Moisés ainda e se revelando no seu nome, ele fala algo em relação a Abraão, Isaac e Jacó. Capítulo 6, versículo 2 diz assim: falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Aí não está escrito eu sou o Senhor, está falando eu sou o tetragrama, Yahvé, Yahweh, como você queira transliterar, mas aparece isto no original. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, certo? Um Deus geracional. Como El Shaddai, na sua versão está escrito como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, na sua versão está escrito o Senhor, mas não está escrito pelo meu nome, tetragrama Yahvé, Yahweh, Jeová, Yahu, não me revelei, não lhes fui conhecido. Olha o que está dizendo esse versículo, Deus falando para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, não me revelei com um nome, mas para você vou me revelar com um nome. Você pode ver essa revelação do nome no capítulo 3, Deus falando com Moisés. Está interessante esse assunto? Vamos ter que mergulhar nisso aqui. Nem que eu continue mais uma semana falando sobre o nome de Deus, seus títulos, o que podem significar, cada direção desse nome glorioso, porque ele é um nome que abrange tudo. Isso é o que traz vitória. Outra coisa, hoje em dia, enquanto muitos se preocupam em falar só como se translitera, esquecem de uma coisa, que nós estamos no tempo da gratuidade, da graça de Deus, da graça. E essa graça, esse carisma em plenitude foi derramado através de quem? De Yeshua HaMashiach, o Yahu, o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Ele enviou o seu Filho, o Jeová, Deus Todo-Poderoso, trouxe o seu Filho, Jesus Cristo, e Yahushua, ou Yeshua, como você pode falar, ou Jesus Cristo, ele veio, habitou entre nós, ele trouxe a gratuidade, e este nome foi revelado, e através desse nome, quem confessa o nome do Senhor, tem acesso a toda a glória da eternidade, toda a glória desse nome sobrenatural. Então, vamos ter que ver isso e analisar o nome de Yehoshua, de Yeshua, de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ou Yahushua HaMashiach, e você vai encontrar que através de Jesus você tem acesso a Deus quando você de fato o adora em espírito e em verdade. Que Deus continue derramando graça abundante sobre tua vida, e vamos continuar estudando e analisando esse tema precioso para que você cresça, se desenvolva e principalmente entenda o que Deus quer fazer na tua vida. Recalco novamente, não posso me polarizar, não posso ser tendencioso, porque vou me tornar sectarista e aí vou dividir o corpo de Cristo. Tem muita gente santa buscando ao Senhor e nem sabe que existe tetragrama, nem sabe. Essa pessoa está condenada. Tem gente que não sabe um pingo de hebraico, como eu estou aprendendo hebraico agora e estou descobrindo coisa preciosa. Agora todo esse tempo eu falei Jeová, falei Deus, Pai Celestial, e por acaso perdi esse tempo. Eu conheço gente séria que negou 30 anos de crente, se batizou de novo em nome de Yahu. Por quê? Porque diz que perdeu tempo falando do nome de Jesus. Meu Deus do céu, não entre nesse erro, pelo amor de Deus. Adore ao Pai em espírito e em verdade, porque senão me torno sectarista e religioso. Qual foi a proposta de Jesus para a samaritana? A samaritana falou: vocês falam que é no monte ali em Jerusalém que deve se adorar, religião. E os samaritanos dizem que é no monte de Gerizim. Sabe o que essa mulher estava dizendo? Vocês estão tudo perdido de uma forma religiosa e na verdade eu estou perdida, não sei aonde devo adorar. Aonde é que é realmente? Aí Jesus fala: chegou a hora dos verdadeiros adoradores. Então, o nome de Deus, como se conhece numa verdadeira adoração, é quando você
crê que Ele é eterno. Esse tetragrama, Yahvé, Yahweh, Yahoo, está dizendo: eu sou Deus transcendental, o Deus que era, é e será, e quero atuar na sua vida, quero transformar a sua vida, e através do seu Filho Jesus Cristo, veio a salvação e a gratuidade, esse mistério que fez com que o judeu não falasse o nome por séculos. O que acontece? Nós temos acesso a essa eternidade, porque o próprio Yeshua é o nosso Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Continuamos aí sexta-feira. E na sexta-feira temos aí um brinde para quem for contemplado. Se inscreva no nosso canal, participe, faça comentários, dê ideia, não tem problema, dê um like. Se não gostar, dê um dislike, não tem problema. Eu quero que você nos siga para que possamos juntos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Um abraço e um beijo no coração. Deus te abençoe.